Meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição de domingo. Os recados estão dados. Hoje nós estamos na lição 9 da nossa revista, Palavra Viva. Qual que é a lição 9? Batismo infantil. Perfeito? Confere? Confere. Meus irmãos, o batismo infantil vai ter como base, para a gente abrir o nosso texto, Romanos 4, 16 a 18. Romanos 4, 16 a 18. Vamos abrir, que a compreensão deste texto vai iluminar o tema que nós temos para falar hoje, que é o batismo infantil. Romanos 4, 16 até o 18. Acompanhe comigo na leitura. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Baseado no texto que nós lemos, meus irmãos, agora, Abraão, a promessa de Deus que ele seria pai de muitas nações, é relacionado à figura étnica de Israel ou à figura da Israel de Deus, a igreja do Senhor? Vocês já têm condições de responder isso. A igreja do Senhor, correto? Então, nós somos descendentes de Abraão, segundo o que esse texto está falando. Meus irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante porque isso vai sedimentar o fundamento da nossa aula. Não há como entender o pedobatismo ou o batismo infantil, e lembrando que a gente já vai bater muito nessa tecla. O meu objetivo é, além de fundamentar biblicamente o batismo infantil, é também explicar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não batiza crianças, ela batiza filho dos crentes. Isso é muito importante, porque não é sem critério pelos quais nós fazemos a prática do batismo dos filhos dos crentes. Até porque tudo tem que estar fundamentado na Bíblia. Agora, se nós compreendermos que nós somos filhos da fé de Abraão, é a mesma igreja. Não se trata de Israel como um primeiro plano de Deus, aí esse primeiro plano deu errado e os gentios entraram, nós. Não é assim que Romanos trata. Não é assim que Paulo lida com essa questão de Israel e igreja, e gentios. Não. Israel foi a igreja de Deus e nós fomos enxertados na mesma igreja de Deus. Perfeito? É por isso que Pedro, quando ele vai falar, vós são gerações eleita, nação santa, né? Ou seja, a nação cujo Deus é o Senhor, hoje é a igreja. Entendendo esse primeiro pavimento, nós voltamos agora para a lição de hoje, batismo infantil. Meus irmãos, batismo é muito importante? Eu pergunto para vocês. É muito importante, correto? Entender a administração do batismo é muito importante? Foi o tema da aula passada. É muito importante. Então, se batismo é muito importante e a administração é muito importante, entender que batismo infantil é uma prática bíblica e que Deus deseja para as famílias no Senhor é também muito importante para a nossa lição. Por isso que essa introdução nos conduz ao entendimento de que Deus fez um pacto com o homem. Após a queda, Deus fez apenas um pacto, o pacto da graça. Nós precisamos relembrar que
desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos os personagens, todos os indivíduos foram salvos por Jesus. Alguém tem dúvida disso, meus irmãos? Porque paira, às vezes, assim como eu falei, né? Essa perspectiva de que existe Israel como um povo de Deus e os gentios como outro povo de Deus. Nós não cremos nisso, perfeito? E também existe a perspectiva de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e que no Novo Testamento agora nós somos salvos pela graça. Isso não é verdade, porque o tempo todo Abraão está falando sobre fé, não está falando sobre obras. Pelo contrário, nós vimos há 4 lições atrás, quando a gente foi falar sobre o pacto, sobre a circuncisão ser um marcador do pacto da fé que Deus tinha chegado a Abraão, foi quando a gente citou a afobação de Abraão, quando ele recebe a promessa em Gênesis 12, lembram disso? Em Gênesis 15, muito tempo havia passado e nada tinha acontecido. Deus chega a Abraão e reafirma aquela promessa, que ele seria pai de muitas nações. Animais são sacrificados e o fogo de Deus passa por meio dos animais partidos, né? Simbolizando uma aliança. Esse ritual simbolizava aliança. Mas Abraão, a gente vai ver que no 16, ele tem a história com Agar, né? Aonde nasce Ismael. Ou seja, Abraão, quando tentou agir pelas obras, ele não encontrou o favor de Deus. Pelo contrário, Deus voltou e agora instituiu a circuncisão. Demonstrando que, Abraão, você não está entendendo. A promessa que eu dei, a promessa que Deus dá ao homem, é do Deus que é poderoso para cumprir a promessa que ele deu. Então Abraão tentou dar um jeitinho, mas ele foi confrontado a esperar pela fé. Fato este que acompanhou Abraão o resto da sua vida. Não é à toa que Abraão é o pai da fé, segundo o autor de Hebreus. Por quê? Porque após ele entender a fé sendo ente de salvação, sendo ente do pacto dele, ele pôde ter firmeza, inclusive, de obedecer a Deus em dar o seu filho Isaque em sacrifício. Ou seja, olha que convicção deste homem após ele ter um encontro com a fé, não pela obra. Então, nós precisamos entender que igreja apenas uma, só existe um povo de Deus e só existe o pacto da graça. Entendendo que existe um pacto da graça, nós agora abriremos Colossenses 2, 11 e 12. Pode falar, Freude. Engraçado que para a igreja presbiteriana, batismo de criança é doutrina. Porque foi uma vez ele foi eleito para exercer a função de diácono, chegou na hora do exame, ele não aceitava o batismo de criança e ele foi eleito. E até hoje ele está na igreja presbiteriana, mas não aceita o batismo de criança. E saiu uma irmã da nossa igreja, fizemos um estudo com ela lá na casa dele e o presbítero. Fizemos estudo com ela, explicamos, mas não entrou na cabeça dela. Ela pegou, saiu da igreja presbiteriana enquanto o batismo de criança. E ela já tinha batizado as crianças delas todas lá na Mesmo igreja. sem entender, né? Aí ela foi para uma outra igreja aí, e hoje ela, a gente conversando com ela, arrependeu. Enfim. Porque não tem um filho dela em igreja nenhuma. Parece que foi isso aí, foi um alerta para ela, que ela saiu e a filha dela era tão assistida na igreja que ela pensa. Também está fora da igreja, a mais velha. Então, A gente vê aí que o batismo de criança para nós é doutrina. sim. Porque nós precisamos. Mas nós precisamos entender. Porque não adianta só fazer a tradição, viver sob tradicionalismo. Isso é lei, isso é viver por obras.
Deus não quer um tradicionalismo frio, assim como você está citando. Por isso que nós trazemos para a EBD, para entender, para a gente saber o que a gente está fazendo à luz da Bíblia e lendo a Bíblia como um todo, para ser convencido pelo Espírito Santo a seguir esse caminho. Abriram Colossenses 2, 11 e 12? Pode ler. O irmão que abriu pode ler. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do osso da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, este texto, ele está muito claro, a relação entre circuncisão e batismo. Percebe? A mesma dinâmica que Paulo está falando sobre a circuncisão, sobre uma marca visível para a fé invisível. A circuncisão era um marcador, era uma forma de relembrar, assim como nós utilizamos o batismo. Então, da mesma forma que nós podemos olhar para trás, que a prática da circuncisão do menino ao 8º dia para o povo judeu, após Cristo chegar na nova aliança, mantendo o mesmo pacto, isso é ressignificado por meio do batismo. Por quê? Porque com Cristo nós temos a plenitude de muitos rituais do Antigo Testamento. Dentre eles, a figura do sangue. O sangue já foi derramado por Cristo Jesus, correto? Então, todos os rituais que nós vimos no Antigo Testamento sobre sangue, incluindo a circuncisão, ele não é mais necessário. Por isso que o batismo, e Paulo vai fundamentar neste texto que a gente acabou de dizer, a circuncisão ela é substituída pelo batismo, porque tem a mesma função de demonstrar que aquele indivíduo ele pertence à igreja visível, assim como um menino, e Deus foi bem enfático com Abraão em Gênesis 17, de que aquele que não fosse circuncidado teria que ser excluído do povo de Deus, excluído da família da fé. Assim como nós, no batismo, exigimos que as pessoas se batizem para poder ter a sua membresia plena. Não é que a pessoa encontrou a salvação no batismo, mas o batismo é uma consequência natural daquele que teve o seu coração regenerado. Não há motivo justo que possa levar uma pessoa a não querer se batizar, formalizar perante toda a comunidade, inclusive para a comunidade de fora, que Cristo mudou a minha vida. Então, nós vemos os mesmos elementos. Por quê? Porque existe esse parâmetro de continuidade. Nós vamos abrir Gênesis 22, 15 a 19. Gênesis 22, 15 a 19. Gênesis 22, 15 a 19 diz que: Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meus irmãos, aqui o elemento está claro. Foi por causa da fidelidade de Abraão, foi por causa da fé de Abraão que nós temos a descendência de Abraão. Assim como nós podemos compreender que existe um senso de continuidade.
O texto que nós lemos no início já demonstra. É a mesma fé, é o mesmo parâmetro e o mesmo senso de continuidade. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos. A Bíblia é a mesma. Por quê? Porque se a gente entende isso, o batismo infantil ele passa a ser claro. Ele passa a ser claro. E a gente vai abordar versículos no Novo Testamento que reafirmam o que eu estou falando. Mas compreenderam, meus irmãos, que a igreja é a mesma, que a fé é a mesma, que nós seguimos os mesmos passos desde Abraão, pela fé, até a chegada do Messias? De forma que os irmãos do Velho Testamento, eles foram salvos pelo Cristo que haveria de vir. E nós somos salvos pelo Cristo que já veio. Mas os elementos são os mesmos. Assim como nós já falamos em outras lições, que a Páscoa também é substituída pela ceia do Senhor. Batismo, circuncisão, Páscoa, ceia do Senhor. Perfeito? Vamos continuar agora. É o segundo tema que a lição traz. O batismo infantil e a salvação. O irmão que abrir Jeremias 7:23 pode ler. Mas isso lhes ordenei, dizendo: é ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vai bem. Meus irmãos, Deus, ele é protagonista da nossa salvação, concordam? Deus, ele opera tanto o querer quanto o realizar. Lembram dessa parte da Bíblia? É Deus que aos que conheceu, a este chamou, aos que chamou, a este predestinou, e aos que predestinou, santificou, e aos que santificou, os glorificou. Lembram deste texto? Então, o protagonismo de Deus, ele é notório. Portanto, o batismo, ele é um sinal da salvação que foi operada naqueles que são deles. É como se Deus estivesse marcando o seu povo diante de todos os povos. Olha, esse povo aqui é meu. Esse povo aqui eu tenho um compromisso. Esse povo aqui eu salvei. Entender dessa forma, nós vamos entender o porquê que o batismo em si, ele não depende necessariamente da fé do ingressante. Ele não depende da crença daquela pessoa. Eu explico. É claro que em Atos demonstra lá quem crê e for batizado, este será salvo. Mas nós não podemos levar esse versículo de uma forma absoluta, porque senão nós teríamos que considerar que filhos, que crianças de 2 anos, todas elas sem exceção, vão para o inferno. E é correto pensar dessa forma, meus irmãos? A gente pode afirmar isso? Criança de 2 anos pode crer? Então esse texto, ele não está falando de que somente os que creram poderão ser batizados e poderão ser salvos, mas é o caminho inverso, de que aqueles que foram salvos pelo protagonismo de Deus, ele que opera a salvação no homem, vão manifestar a sua crença, e claro, em idade de razão, aqueles que tiverem idade de razão, que proferirem a sua fé, estes serão batizados. Mas o batismo em si não é símbolo da crença. Até porque, como nós gostaríamos que pessoas batizadas no nosso meio jamais se desviassem. E isso não é uma verdade. Ou seja, se realmente fosse algo místico, algo mágico, algo excepcional que transformasse aquela crença real daquela pessoa, nós não teríamos desviados do nosso meio. Mas o batismo, ele é um elemento visível, é um selo. Assim como a metáfora do anel que eu uso no meu dedo, que nós chamamos de aliança. Isso aqui é um anel, é um anel. É um anel feito por um ourives, é um material metálico. Isso aqui nós usamos porque a nossa sociedade enxerga que as pessoas que usam esse anel, elas são casadas, elas têm uma aliança.
Agora, isso impede que eu desonre a minha esposa? Não impede, meus irmãos. Não impede. O que vai impedir é se eu levo a sério a aliança visível que eu tenho no dedo. Perfeito? Assim como o batismo, ele é esse marcador visível de quem é povo do Senhor. Por isso que uma coisa interessante que eu estava numa mentoria na sexta-feira com o pastor Francisco Chaves, lá da Igreja Presbiteriana de Manaus. A Igreja Presbiteriana de Manaus é a maior igreja em número de membros do Brasil. Ela tem, se eu não me engano, tem 12 mil membros. 12 mil membros. É uma igreja que lidou muito com a questão de pequenos grupos, né? E ele estava ensinando lá. E uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo sendo uma igreja que recebe muita gente, uma igreja que recebe muita gente mesmo e tem esse apelo evangelístico, eles não batizam ninguém sem 5 meses de igreja. Olha só que curioso, né? Porque na minha concepção, eu estava esperando que ele, pela quantidade de pessoas que chegasse, a pessoa sentava aqui e já batizava, né? Mas não, existe esse cuidado. Por que isso, meus irmãos? Inclusive, eu perguntei isso a ele. E é incoerência. Aqui, o batismo, ele tem que ser algo sério, porque a Bíblia trata o batismo como o texto de Jeremias que a irmã leu. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. É um marcador de que vocês são meus. Isso é sério, meus irmãos. As pessoas têm que entender o que elas estão fazendo. Pode falar, Freud. Eu vou retornar um pouquinho ao estudo, mas mesmo Paulo aqui, ele fala aqui, ó, porque o marido incrédulo é santificado com o convívio da esposa. E aí ele diz assim, incrédulo. E, Isso é Romanos, não, é 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Aí fica santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, porém, agora são santos. 1 Coríntios 7, 14. Então, é o seguinte, importa, nós importamos assim nesse batismo. Não está na lição. Mas Paulo aqui, o mesmo Paulo está dizendo. O marido incrédulo é santificado com o convívio da esposa crente. Sim. Ou vice-versa. E quando chega aqui, ele diz, de outra sorte, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Sim. O mesmo Paulo está dizendo. Paulo ele está respondendo uma pergunta que os coríntios estavam fazendo a ele sobre se as esposas ou os maridos em lar dividido deveria abandonar para viver o evangelho. Paulo fala que não. Você não tem que abandonar se ainda existe amor, se ainda existe o casamento. Por quê? Porque ao contrário do que muitas pessoas falam meio assim, eu não vou me relacionar com o meu colega de serviço que é adúltero, porque quem anda com porco farelo come. Até a página 2. Se você estiver indo também para adultério, beleza, está errado, né? Mas a linguagem do evangelho é que maior o que está em nós é que subverteremos o pecado, nós é que santificaremos aqueles que estão ao nosso redor. Esse texto não está falando em salvação no modo que nós estamos falando, né? Está falando em santificação no sentido de que é melhor você manter um casamento, se esse casamento ainda existe amor, se esse casamento não tem abusos, se é um casamento de verdade, mesmo se seu marido não for crente. Por quê? Porque se existe algum meio de salvação, vai vir por meio de você. Então, é mais nesse sentido. Mas, Fora, mas acontece isso. mostrando que o seu filho seria impuro. Mas está mostrando essa relação, né, da família demonstrar essa graça de Deus. Mostrar a importância de pelo menos um servir a Deus. Sim. E a importância também de nós demonstrarmos que a nossa fé ela é em família. Ela é, de uma certa forma, coletiva. Nós temos muito um jargão
que a salvação ela é individual. Ela é individual no sentido de que eu tenho que crer em Cristo Jesus e eu não posso tomar essa decisão pelo Freud. Mas a fé ela passa pela coletividade, com certeza. Senão não haveria igreja, senão não haveria famílias. E nós vamos ver, né, a partir dos próximos versículos, que é muito importante esse elemento de que a promessa de Deus atinge os familiares, não só aquele a quem Deus abençoou. Bitch? Sim. Assim como Pedro também na conversão de Atos, a gente vai ler esses textos. Sim. Meus irmãos, o próximo tema da nossa lição é o batismo infantil como sinal do pacto da graça. Vamos voltar à história de Abraão. O irmão que abrir Gênesis 17, 9 a 14. Gênesis 17, 9 a 14. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Neste texto, Abraão também teve que ser circuncidado, porque ele recebeu a promessa. Abraão creu, ele sabia o que ele estava fazendo, correto? Só que a ordem de Deus foi para a família e para os agregados. Ou seja, foi uma forma, um mandato coletivo para este selo da aliança. É por isso que, assim como nós já falamos, né, no início da lição, a fé, a nossa fé, a nossa salvação é pela fé, é por graça. A salvação nunca foi por obras, porque o que Abraão recebeu foi pela fé, assim como nós recebemos pela fé. E Efésios vai fazer um link com este texto que a irmã leu. Efésios 1, versículo 13 a 14. Diz que, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, aqui está falando sobre selo, assim como Abraão teve um selo para com a sua descendência, nós estamos falando também resgate da sua propriedade, no sentido de que é visível que nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos à fé. E Cristo deseja que nós tenhamos este selo público, que é o batismo. Mas aonde entra os nossos infantes nessa situação? O tema da nossa aula é batismo infantil. É demonstrando que se Abraão, ele teve a ordem de Deus de batizar os filhos para cumprir a promessa que Deus deu a ele, nós também hoje precisamos enxergar os nossos filhos não como alguém que a gente entra na aliança, eu me batizo, aliás, a igreja me batiza, e eu
congelo o meu filho numa geladeira da igreja, aparto ele do corpo de Cristo até ele ter idade de consentimento. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos de forma vívida de que os nossos filhos fazem parte da obra hoje. Os nossos filhos fazem parte da igreja hoje. E nós temos que ter esse compromisso público de fazer valer esse compromisso diante de Deus. É por isso que diante do batismo, que há a entrada na igreja pública. Portanto, se os nossos filhos não estão numa geladeira, que a gente vai descongelar eles daqui 15 anos. Não. Hoje eu já tenho um compromisso diante de Deus de trazer o evangelho para a vida dessa criança, assim como a igreja, né, tem também o compromisso, ela se compromete naquele ato em também conduzir essa criança para os caminhos do Senhor, ver no que essa criança está pecando, está se desviando, para que nós possamos ter as nossas crianças já dentro do povo de Deus. Portanto, Abraão circuncidou seus filhos por causa da sua fé. Hoje, nós batizamos os nossos filhos pela fé dos pais. Não demanda a fé da criança. A criança não tem idade para crer. Mas o ponto é, o batismo não diz respeito meramente à crença, diz respeito a selo da fé que foi incutida, inclusive na família. Por isso que nós, eu não sei se vocês já presenciaram, né? Certamente já presenciaram batismo infantil na nossa igreja. Existe a pergunta feita para os pais, se os pais se comprometem, né, a levar essa criança para os caminhos do Senhor, assim como a circuncisão também era um símbolo da pureza e da santidade do que aquele povo haveria de ter, né? Os pais se comprometem, mas a igreja também tem que responder, correto? É por isso, meus irmãos, que o batismo infantil, ele não é um tradicionalismo bobo, ele não é um tradicionalismo frio. Na verdade, é um compromisso que a igreja tem, inclusive com os filhos dos outros. Então, quando a gente olha o Estevão correndo para um lado e para o outro, né, tocando o violãozinho dele, nós temos um compromisso com o Estevão, porque o Estevão é a nossa igreja. O Estevão não é essa ideia do futuro, de que, olha, que bonitinho, né? Será que um dia ele vai ser pastor? Será que um dia ele vai ser um servo de Deus? Não. Nós temos que ter o compromisso de pensar, ele é um servo de Deus. Ele está na obra. Ele está dentro da família da fé. Porque era isso que o judeu não tinha dúvida. Porque estava circuncidado o menino e, por consequência, as mulheres entravam como essa representação, né? O menino era circuncidado, mas, por consequência, as meninas também estavam dentro dessa família. Ou seja, ninguém poderia olhar e falar bem assim, você é judeu só quando você encontrar a idade de razão. Não. Você é judeu, você é filho da aliança e você será ensinado de acordo com Deuteronômio, né? Ao levantar, ao dormir. Esse ensino contínuo que nós temos que ter para com os nossos filhos, mas também aos filhos da fé. Por isso que o batismo, ele, pelo contrário, ele não se traduz num mero tradicionalismo que nós emprestamos da Igreja Católica Romana. Não é. Pelo contrário, eles acreditam que o batismo regenera. Nós não acreditamos nisso. Nós temos diferenças fundamentais com o símbolo do batismo. Porém, o símbolo do batismo na nossa igreja é ainda além do que um tradicionalismo. Ele é um compromisso vivo de que os nossos filhos são do Senhor. E assim como nós levantamos e batizamos perante a congregação, nós certamente teremos a fé e faremos o possível para encaminhar eles, para um dia eles fazerem a profissão de fé deles e continuarem nos caminhos do Senhor. Perfeito? Alguma dúvida quanto a isso? Porque a gente já passou sobre essa questão de Abraão, né? Abraão ter sido imputado a ele pela fé, não foi pelas obras.
Vamos para o próximo ponto da lição, que é o batismo infantil e a família da aliança. Meus irmãos, vamos abrir Deuteronômio 29, 9 e 15. 9 a 15. Deuteronômio 29, 9 a 15. Deuteronômio 29, 9 a 15 diz que guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco, perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Esse aqui é o discurso de Moisés diante da aliança de Deus com o povo no deserto. Perceba a natureza coletiva que Deus chama o povo. Deus chama, desde os anciãos, os oficiais, os líderes das tribos, mas ele continua, os vossos meninos, as mulheres, até mesmo os estrangeiros, os trabalhadores, todos estavam recebendo. Por quê? Porque a aliança é coisa de família, a aliança inclui a família. Entender dessa forma, não é difícil compreender o porquê batizamos os nossos infantes. Por quê? Porque, como eu falei, nossas crianças fazem parte da igreja. E nós vimos isso da parte do Antigo Testamento. A comprovação que esse texto coloca as crianças para dentro do povo de Israel, do povo de Deus, que é o mesmo povo nosso. Assim como Noé também, que a gente vai ver em Gênesis 7:1, não precisa abrir, que o compromisso de Deus de salvar aqueles eleitos, para aquela salvação, da destruição que haveria de vir no mundo, foi para Noé, mas para os seus filhos também. Foi para a sua família. Isso não para por aí, porque nós vimos agora o texto que, ao meu ver, é o texto mais forte que demonstra essa continuidade do Antigo Testamento, da promessa serem estendida aos descendentes, essa promessa ser estendida à família, a aliança ser coisa de família, também para o Novo Testamento, que está em Atos 2, 38 a 39. O irmão que abrir pode ler. Atos 2, 38 e 39. Meus irmãos, este texto, ele está escancarado que Deus não deseja que a promessa pare em você, porque você é representante da sua família. Assim como nós vimos várias vezes, quantas vezes vocês lembram aquelas histórias? Por exemplo, Jairo foi até Jesus para interceder para a sua filha. Lembra? Aquele oficial foi interceder para o seu servo. Essa relação de representação
ela é bíblica. Essa relação de representatividade dos adultos, daqueles que têm autoridade para os caminhos do Senhor. Ao invés da gente simplesmente simplificar a coisa, de falar bem assim, olha, eu vou deixar que meu filho ande sozinho e tome a decisão por si próprio. Mas espera aí, Deus deseja que você seja a ferramenta de transformação do seu filho. Porque esse papo de que, o meu filho faz o que quer, isso não é bíblico não, tá? O meu filho, ele vai obedecer o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não é amiguinho. Não está no mesmo patamar dos coleguinhas de escola. Está no patamar de autoridade, porque foi dado por Deus. Portanto, você quer ir na igreja? Não quer, então você vai assim mesmo. Por quê? Porque não é uma opção você não levar o seu filho para os caminhos do Senhor. Você é representante do seu filho diante de Deus. É como se Deus estivesse olhando para os pais das famílias e olhando bem assim, o que você está fazendo pelos meus pequeninos? Porque você é representante e eu vou dar conta disso. Até que um dia, sim, eles tenham idade de razão e eles vão ter que tomar a decisão de a profissão de fé. Nós acreditamos nisso também. Que para eles serem membros plenos, né, de poder cear, de poder ser oficial da nossa igreja, eles vão ter que confirmar que aceita Jesus perante toda a igreja, mas até lá, perceba que é diferente. É diferente nós deixarmos os nossos filhos à mercê. Não. Nós batizamos, porque com isso nós temos um compromisso vívido de que os nossos filhos são do Senhor e nós não abriremos mão da alma dos nossos filhos. Nós não entregaremos os nossos filhos à imundícia mundana. É por isso que o batismo infantil, ele vem como um ente para nos recobrar um temor a Deus muito grande. Portanto, nós que batizamos os nossos filhos, eu batizei o meu filho, eu conferi ontem, 2 meses depois, eu sou muito feliz por isso. Sou muito feliz. Porque, para mim, eu não tive dúvida do compromisso que eu tinha que ter para com a igreja e para com Deus, da criação do meu filho. E sabe, isso me retoma à mente essa memória, sempre quando o meu filho está me fazendo muita raiva. Sempre quando o meu filho, ele está impaciente. E ele é um ano, ele não sabe muitas coisas. E Deus me lembra à memória de que eu fiz um compromisso público diante de Deus por meio do batismo e diante da igreja, da comunidade da fé, de que eu não posso desistir dessa criança, de que eu tenho que dar todo o meu melhor para poder apresentar o evangelho dele, para que esse coração ele possa ser arado, ele possa ser trabalhado, para quando o Espírito Santo, esse sim, esse que convence, esse que faz a obra no coração do meu filho, ele vier, ele encontrar uma terra boa, onde o semeador colocou e frutificou, de 1 para 100, 1 para 50, assim como a parábola do semeador. Wallace, você pega mais um copo de água para mim, por favor? Mas é muito interessante, meus irmãos, como esse elemento de representatividade dos pais para com os filhos, principalmente na vida da fé, precisa estar claro, porque é isso que fundamenta o porquê nós batizamos os nossos filhos. O texto, já te dou a palavra, tá, Marta? O texto que nós lemos, ele é enfático. Pedro acabara de converter, aliás, a mensagem de Pedro acabara de converter quase 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas são batizadas com água por aspersão. Nós vimos isso no domingo passado. E neste momento ele vira, ou seja, não é algo desimportante. Se fosse algo menos importante, ele não teria falado neste exato momento. Então ele vira para essas pessoas que estão se batizando e fala, pois para vós, ou seja, para vocês, é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus
chamar. Ou seja, ele não para por aí. É como se ele falasse para eles, obrigado, Wallace. Falasse, não para por aí não, tá, gente? Leva isso para dentro da sua casa, a salvação chegou para sua casa. Glória a Deus por isso, não para. É para sua casa, consequentemente vai ser para o seu vizinho, para a família do vizinho. Marta, por favor. Olhando pelo texto aí que nós estamos falando, até nós que temos os nossos filhos, não vou falar nós porque eu vou falar de mim, né? Temos nossos filhos, foi criado e ensinou, mesmo assim, eu falo comigo, eu creio na salvação deles, então nunca a gente pode, desde que eles cresceram, tomar a sua decisão, eu creio que um dia eles vão chegar à presença do Senhor. Glória a Jesus. Esse é o pensamento. Eu penso assim, essa é a nossa fé como mãe Sim. de Cristo Jesus. Então nós não podemos desistir nunca dos nossos filhos, mesmo que eles estão lá no caminho que não agrada o Senhor. Sim, Mas um dia lá eles vão negar o Senhor. sim. Isso está no meu coração deles. Porque ele é da família da fé, a fé que chegou para a senhora. E chegou para eles, chegou. E outra coisa, eles não têm paz não, tá? Acredite nisso. E outra coisa que eu falo aqui, que a palavra de Deus diz que ele tem a chave do céu e do inferno. Então, É isso aí. Exatamente. Eliana? Então, aquele que foi batizado, o senhor foi batizada na igreja, na denominação, e por algum motivo ela desviou, mas assim, está muito firme na igreja, mas vai. Ela tem a obrigação, então, de batizar. Seu filho não teve que Deixa eu entender melhor. A pessoa... Fala de novo. batizar em qualquer igreja de evangelho. Isso, evangelho. Ela não está mais frequentando sensivelmente, vai esporadicamente. Isso. Aí ela... Quando o filho nasce, ela tem que batizar? Tem a obrigação. Ao meu ver, não. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no início da lição. A igreja presbiteriana não batiza crianças. Batiza filho dos crentes. Batiza filho daqueles que entendem que são da promessa. Mas, glória a Deus se essa pessoa voltar para os caminhos do Senhor e o filho ainda estiver pequeno. Pequeno, digamos assim, 1 ano, 2 anos no máximo, né? Eu acho que a recomendação que a igreja presbiteriana costuma lhe dar é até 2 anos. Passou disso, você como pai tomou sua decisão. Fazer o quê? Nós respeitamos, não no sentido que você está certo, nós acreditamos que você está errado. Mas, também você não vai ser excomungado da igreja, né? Mas é uma pena, é uma pena. Mas a questão é, quem não é crente, CBD aqui, não é, essa pessoa ainda tem que voltar para os caminhos do Senhor, essa pessoa ainda tem que se reconciliar com Deus, para que tudo isso aqui faça sentido. Não é à toa que o meu apelo aqui não é ficar ensinando sobre como o batismo infantil, não sei, nas minúcias, não. É ensinar que nós estamos falando sobre a fé que foi prometida a Abraão, que nos alcança por meio de Cristo Jesus, que nos faz com que nós tenhamos o mesmo olhar que Abraão teve diante de olhar da promessa que Deus deu para ele, e ele compreender que isso se estendia à família dele. Ou seja, um crente vai olhar isso com naturalidade. Essa é a chave do nosso estudo. Eu tive 4 filhos. Aí eu obrigava eles a ir para a igreja, né? Aí tinha o mais velho que falava assim. Aí tinha um corinho que falava, queira, não queira, tem que ir prestar conta diante de Jesus. Aí ele saía, escondia o Novo Testamento debaixo da camisa e falava, queira, não queira, tem que ir para a igreja. Aí, no final das contas, ele está na igreja e a menina está, e tem a outra aqui que não está, e tem o outro que também, o Frudinho, não está também. Foi para a igreja católica, mas ele sabe que ele tem o compromisso, que ele batizou, deu profissão de fé, que ele tem a profissão de fé depois. Aham. Dá razão, 18 anos. Aí deu profissão de fé e tudo, mas está na católica e a mulher na católica. Você entendeu nada. Desandou tudo aí, sempre eu falo para ele, olha, você está errado. Mas, ó, o seu compromisso foi feito, foi feito. A questão, o ponto-chave, meus irmãos, é que a postura dos pais, batismo infantil, a gente não está pregando para crianças, porque a criança não tem idade de crer, a criança não está crendo. Mas é a consciência de que os pais têm que fazer o caminho
de condução daquela criança para os caminhos do Senhor. É claro, meus irmãos, que a decisão vai ser tomada por ele em algum momento, mas até chegar lá, é muito mais fácil a gente enxergar que a Bíblia demonstra que a família conduz a criança nos caminhos do Senhor. Conduz mesmo, não é opção. Você não tem querer que não, filho. Vai para a igreja, vai ser ensinado dia e noite, né? Para que, se der errado, não foi culpa dos pais. Agora, vamos pensar o outro lado. Às vezes irmãos que acham, acho que a maioria das igrejas brasileiras, infelizmente, não batizam suas crianças, né? Por aquelas razões históricas que a gente falou na aula passada. Às vezes corre o risco de ter esse afastamento, de falar bem assim, meu filho não quer ir na igreja hoje. Tudo bem, poxa, ele é pequeno ainda. Tudo bem, ele não entende, né? Porque um dia ele vai entender e um dia ele vai ser batizado. Não, a filosofia não é essa. Não é isso que Abraão fez com seus filhos. Não é isso que nós vamos ler mais para frente. O que Deuteronômio manda fazer, né? Não. Nós não sabemos quem são de fato os eleitos, mas nós desejamos que os nossos filhos sejam eleitos. E nós temos essa convicção pela fé e pelo batismo, que é um compromisso público da fé dos pais que abarca os nossos filhos. Quer um outro exemplo? Claro. Sim. O batismo conhecido da aliança. Sim. Isso que aquela pessoa está fazendo diante de Deus, né, de que aquela pessoa e aquela família pertencem ao Senhor. Então isso quebra aquele conceito que muitas vezes é ensinado, né, mesmo em reunião pentecostais, de que o batismo deve ser condicionado à consciência. Eu acho que isso gera muita dúvida, né? Sim. Para mim também é muito difícil entender isso. Eu fui entender depois que eu aprofundei no texto bíblico. Poxa, por que eu vou batizar uma criança não tem consciência? Acho que é a indagação da maioria, né? Então eu condiciono o batismo à consciência. Então a gente cai naquele perigo também, daquela corrente filosófica do subjetivista, onde não existe uma verdade absoluta, é muito subjetivo. Então você vai entender que eu acho que você vai concordar comigo, não sei. De que eu só vou batizar o meu filho quando ele tiver consciência. Então o meu filho só vai escolher, só vai determinar o que ele tem para a vida dele quando ele tiver consciência. Ora, se você não deu referência, se você não transferiu os ensinos para os seus, se você não demonstrou visivelmente, publicamente, através do pacto, da aliança, que o batismo é esse pacto, essa aliança, de que você vai guiar ele nos caminhos do Senhor, qual é a escolha que ele vai fazer mais tarde? Sim. Não ter referência. Então a gente cai naquele perigo também, isso é muito ensinado hoje em dia, não só nas escolas, mas inclusive em igrejas progressistas, de que eu não posso falar para o meu filho, determinar para o meu filho aquilo que ele vai ter para a vida dele. Então eu não posso dizer o que ele é. Ele que vai escolher quando ele tiver consciência. Isso é muito perigoso. Isso não é bíblico, né? Porque isso gera uma distorção da criança, em termos de psicologia comportamental. Eu vou decidir aquilo que é melhor para a minha vida. E hoje em dia você vê muitas crianças transexuais que falam que não são homens nem mulheres, porque eles vão decidir para a vida deles o que eles vão ser. Então olha o perigo de você cair numa corrente filosófica subjetivista, onde o seu filho vai escolher o que ele quer para a vida dele. Não, você é o pai, você é a autoridade instituída por Deus, e o compromisso de Deus desde Abraão é com família. Com família. O batismo, muita gente aprende assim, e eu aprendi assim há muitos anos atrás, que o batismo é símbolo da nova criatura. Então, a pessoa vai batizar com consciência. Não, o batismo é símbolo de uma aliança, de um compromisso. Isso aí. Está assumindo publicamente de que você vai ensinar a sua família a seguir os caminhos do Senhor. Se idade mais tarde, ainda que ele se desvie, a gente crê pela fé de que a minha descendência ela vai ser abençoada. Sim. Que é esse pacto de aliança com Abraão. Não sei se eu estou no caminho. Claro. E eu só vou complementar um pequeno ponto. É um símbolo da aliança de Deus com o homem. Ou seja, é um pacto soberanamente administrado de Deus que vai até o homem. Por isso que a fé, a crença, o que nós proferimos que eu creio em Jesus, é só um reflexo do Espírito Santo que já moveu tudo aqui dentro.
é uma resposta, né? Assim como a linguagem que nós estamos trabalhando não é uma linguagem omissa, como se as crianças fossem indivíduos autônomos que terão a sua... Isso é muito humanista, né? Isso é muito... Hoje, no século XXI, isso está rolando muito, né? Ó, não briga com a criança, tadinha. Porque a criança, ela está fazendo isso porque ela está escolhendo, né? Então a criança está quebrando sua casa. Aí você não pode brigar com ela porque você vai trazer trauma. Vai frustrar, né? Vai frustrar. Não, meus irmãos. Constranger. Vai constranger. Meus irmãos, diante da Bíblia não tem constrangimento. Existe a autoridade dos pais. E essa autoridade, agora trazendo para a nossa lição novamente, essa autoridade é o que faz você chegar na comunidade de cara limpa, de rosto limpo e falando meio assim, eu assumo publicamente que o meu filho é do Senhor Jesus e vocês podem me cobrar se um dia eu estiver falhando nisso. Tá vendo como é que o batismo é importante? Batismo infantil, né? Para que nós não falemos da boca para fora, mas que diante de um compromisso nós tenhamos a valorização deste pacto, desse selo, do Deus que foi até os homens, desse novo caminho que nós temos que trilhar, né? Então, nós vamos ver isso, a extensão dessa autoridade para a família, da conversão da casa de Lídia, Atos 16, 15. Você vai fazer um comentário para depois a Maria do Filho de Jacó, uma pregação recente do Hernandes, falando sobre filho de crente nem sempre crente né? Porque essa coisa do desvio. Fala, não vou batizar porque ele pode desviar, quando ele tiver consciência, ele batiza, né? Se você for olhar a figura de Jacó, por exemplo, aí ainda não havia o batismo em si, era a circuncisão, né? Isso. Mas pela fé Abraão creu, como ele e toda a sua casa, sua descendência, né? Foram ali guiados no caminho do Senhor. Então, ainda que ele desvie, você pela fé, você crê que aquela vida ali, ela foi entregue a Deus, que ela vai retornar nos caminhos do Senhor. Então, o batismo tem mais a ver com a aliança, com esse compromisso, né? Do homem com a sua casa, Sim. de se entregar ao Senhor. E o pensamento mesmo, de que meu filho é do Senhor Jesus e a gente vai lutar isso até o fim, né? Sim, a gente vai... Por isso, a responsabilidade nossa Sim, é de nós possamos batizar os nossos filhos, né, ainda crianças. exatamente. A gente vai ler esse texto, tá? A gente vai ler esse texto. Vamos encerrar esse primeiro ponto aqui, Atos 16, 15. Quem abriu pode ler, para a gente já ir para o final da nossa lição. Depois de ser batizada, ela em toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficai, e nos constrangeu a isso. Ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Gente, ela e toda a sua casa. O texto bíblico não tem como inventar. Não tem como dizer bem assim, ela e a fé dos demais. Não. Ela e toda a sua casa. Por quê? Porque a fé dela estendeu para casa. Essa é a linguagem. O carcereiro também. Atos 16, aproveitando que a gente já está no 16. 16, 32, 34. Já está na mesma página, pode ler. 32, 34. A34. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado em todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Perceba, meus irmãos, a linguagem bíblica. A linguagem bíblica para a aliança ser para famílias. Nós não temos uma situação individualista. E vamos combinar. O texto que nós lemos sobre Pentecoste, ele é muito forte. Porque Pedro poderia ter simplificado falando meio assim, pessoal, vai e prega, né? Estamos felizes que vocês chegaram a essa aliança. Não, Pedro já escancaradamente fala, isso aqui é para a sua descendência. Leva para sua casa, conduz, leva. Por quê? Porque
é assim que Deus deseja se relacionar com os seus. Deus não deseja excluir a sua descendência. Ele te resgatou para que você possa, mediante a autoridade que Deus te conferiu como pai de família, de conduzir, não ser conduzido pelos seus filhos, conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Por quê? Porque é a linguagem o tempo todo. Paulo batizou a casa de Estéfanas, isso está em 1 Coríntios 1,16, não iremos ler. Assim como nós lemos, a conversão da casa do carcereiro, todos os seus foram batizados. A conversão da casa de Lídia. É claro que o texto aqui não está demonstrando que tinha crianças pequenas, mas também não demonstra que tinha crianças em idade de razão. Ou seja, pode ser por sim, pode ser por não. Na omissão destes textos claros, de tipo, você tem que batizar as suas crianças, nós pegamos este estudo que nós estamos fazendo e conduzimos a consciência de que não existe outra conclusão se eu acredito que meu filho é do Senhor, se eu acredito que a salvação se estende à minha casa e que todos estes exemplos do Novo Testamento foram batismo da casa que estendia aos seus descendentes, eu não tenho outra conclusão de chegar que sim, os nossos filhos devem ser batizados, biblicamente falando, porque é assim que Deus deseja o compromisso público de entrada dos nossos filhos na igreja do Senhor, os filhos dos crentes. O último ponto, que agora entra no que a Terezinha falou, muito interessante, né? Primeiro, vamos ler Salmo 127, 3 a 5. O irmão que abriu pode ler. Salmo 127, versículo 3 a 5. Não, o 3. 3 em diante. Herança do Senhor são os filhos, do fruto do peito dos seus araucãos, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos ao pé. Filhos são presentes de Deus. Filho não é seu, você não fez filho. Deus te deu um filho. Se você entende isso, você já entendeu tudo. Porque se o filho, ele é um ministério que Deus te deu, o compromisso ele é ainda muito maior, porque é uma ovelha do Senhor que você tem a obrigação de cuidar. E sabe, você vai ser responsabilizado sobre isso. Dará conta com o justo juiz, com o pastor zeloso, para aquela ovelhinha que ele te deu. Filhos são herança do Senhor, um presente. É um presente, o seu galardão. Salmo 139, 13 a 18. O irmão que abrir pode ler. – 139, 13 a 18. Pois possuíste os meus rins, cobriste meu ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque, de modo terrível e maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda forte, e no meu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram provadas, quando nem ainda uma delas havia. E então preciosos, e quão preciosos sim são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se contassem, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até o 18, né? Finalizou. Meus irmãos, esse texto antes da gente entrar na lição, né? Me chama a atenção os detalhes que o salmista, sem ultrassom, sem medicina moderna, narra os detalhes dos ossos sendo formados. E tudo isso demonstrando que Deus fez tudo isso de uma forma maravilhosa, de uma forma carinhosa, de uma forma de que, de fato,
os nossos filhos quando estão sendo gerados ali. E hoje nós podemos ver numa ultrassom. Gente, é de se maravilhar, é aquele milagre no seu rosto, de você ver um caroço de feijão batendo o coração, gente, né? Mas voltando para o nosso texto, isso só demonstra o carinho, o cuidado que Deus tem de formar uma vida e te entregar. Mas não é te entregar de tipo assim, estou te passando de papel passado, não. Papel passado, não. Na verdade você é mordomo. Mordomo deste filho que é meu. Filho são presentes do Senhor para nós. Entendendo isso, nós agora temos o pleno entendimento que não é só colocar no mundo, correto? É também afiar as nossas flechas, pegando o Salmo 127, né? É também conduzir nos caminhos do Senhor, e é isso que está em Deuteronômio 6, 1 a 9. Deuteronômio 6, 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Deuteronômio 6, 1 a 9 diz que estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. O que significa, meus irmãos? Jogar dentro da cabeça. Não é perguntar. É pregar para o seu filho. E delas falarás assentado em tua casa, ou seja, vida cotidiana, rotina, andando pelo caminho, ou seja, não para quando você somente está aqui na EBD. Então eu trago meu filho para a EBD, resolvo, lavo as minhas mãos, não é isso que Deus quer para nós, não. É durante a nossa vida cotidiana, é no andando, né? Vamos continuar aqui? E ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, isso já demonstra que o batismo infantil, ele demanda responsabilidade para os pais. Ou seja, se você fez um compromisso diante de Deus, você vai ser cobrado por esse compromisso de acordo com os moldes do próprio Deus. É muito fácil a pessoa simplesmente achar que vai levar os filhos para EBD, mas em casa ela não ensina. E vamos abrir um parênteses aqui, tá, meus irmãos? Às vezes a pessoa, o pai, ele pode até abrir a Bíblia, ele pode até fazer o culto doméstico, que eu sou totalmente a favor. Culto doméstico todos os dias, se for possível. Abre lá a Bíblia, canta um louvor, parte ali do pão, ok. Meus irmãos, se você não vive o que você prega, seu filho não vai aprender. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te responsabilizar sobre aquela alma que você não encaminhou para os caminhos do Senhor, porque inculcarás a sua cabeça. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, ou seja, é na vida cotidiana, é naquele momento onde os rituais que nós fomos perdendo com a modernidade, que é um ritual bacana que pode ser feito, orar antes do almoço, meus irmãos, orar antes do almoço, não vai cair a mão não, aliás, não vai cair a boca, pelo contrário, né? Orar não vai esfriar a comida. E também não vale aquela oração, né?
orar para essa comida não fazer mal. Aí também machuca a mãe que fez a comida. Mas, meus irmãos, são coisas que nós temos que, enquanto pais, ter esse cuidado de, na medida do possível, sempre antes de dormir, faça uma oração com seu filho, leia um livro ou leia um trecho da Bíblia. A minha TV, minha casa é pequena, então a TV ela fica sempre ligada, porque sempre a gente está jogando alguma coisa lá no YouTube e tal. Mas a tela de proteção, o papel de parede da TV são os 10 mandamentos. Então ela fica trocando. Primeiro mandamento. Então fica lá. Porque sempre quando a gente está passando, a gente está olhando. Então são formas. Cada família vai ter a sua forma de inculcar essas palavras aos teus filhos. O que não pode é não fazer nada. O que não pode é simplesmente pensar assim, o Espírito Santo está tocando no meu filho, eu vou orar aqui. Não, é uma oração ativa, né? É você promovendo este caminho. Por quê? Porque esse texto não permite a gente tirar a férias dos nossos filhos. A gente não tem um momento onde a gente para de ensinar. Porque aquilo que você não está falando, você está fazendo e você está ensinando também, né? Ou seja, é muito sério. E para aqueles que tiveram, se tratando aqui do nosso batismo infantil, a situação é ainda pior, porque você se comprometeu diante da comunidade de fé. Você tem a obrigação de honrar o que você prestou o compromisso. Deuteronômio 11, 18. Deuteronômio 11, 18 a 25. Deuteronômio 11, 18 a 25 diz que: ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atrai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-os, ou seja, é a replicação daquele texto que nós lemos, perfeito? Provérbios 7, 1 a 4. Provérbios 7, 1 a 4. Provérbios 7, 1 a 4 diz que: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Ou seja, este apelo que o pai que estava escrevendo esse Provérbios para o seu filho, né? Provérbios é um apanhado de sabedoria para os filhos dos reis, né? Esse aspecto. E para finalizar a nossa lição, o irmão que abrir Efésios 6, versículo 4, pode ler. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Disciplina, a sua tradução está doutrina? Está disciplina. Na doutrina e admoestação. Ou seja, esse doutrina é similar também à nossa tradução, está disciplina, correto? Disciplina e na admoestação do Senhor. O que é disciplina, meus irmãos? É a observância rigorosa das normas. É não ter jeitinho para quando o seu filho cometer um erro e você ficar com pena de punir. Mas não é punir também de uma forma exacerbada. Lembra que ele é filho do Senhor. Ele é um presente de Deus para você. Mas, quando você deixa de corrigir o seu filho, você está fazendo mal a ele. Por quê? Porque você... Olha como é que esse texto ele é fechadinho, né? Ele inicia: vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Ou seja, dando a ideia daquele pai que também destrói a vida do filho, aquele pai que não tem amor, aquele pai que passa do ponto na hora de cobrar. Mas o texto fala: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação também tem esse sentido de disciplina,
Mas a admoestação, ela não precisa ser só o brigueiro. A admoestação, ela tem que vir acompanhada do ensinamento bíblico. O ensinamento de que as crianças têm que saber o porquê que elas estão sendo disciplinadas. O porquê que você, enquanto autoridade, está disciplinando, está proibindo, está castigando, está dando umas palmadas se for preciso. Ela tem que entender. Por quê? Porque uma coisa caminha com a outra. Dessa forma, você vai estar conduzindo os seus filhos neste compromisso público que um dia você fez por meio do batismo infantil. Marta? Eu criei meus filhos, né? E sempre quando a gente bate com o filho, você está irado, é isso? Eu nunca corrigi o meu filho ainda. Eu deixo passar, porque senão aí você pega o filho, você machuca. Sim. Então sempre eu tinha isso dentro do filho. Agora não, filho, tal hora a gente vai conversar. Sempre eu tive isso. Aí a minha raiva já passou. E é assim que a gente tem que ser, porque se for na igreja. É. Portanto, provérbios dizem, ensina a criança no caminho. No caminho. No caminho, não é simplesmente, vai aquele caminho ali, vai lá e segue. Não, pega pela mão e leva, ensina no caminho. E a gente no caminho também, né? Ou seja, em nenhum momento o pai... Eu fico abismado, meus irmãos. Eu fico abismado. Eu não consigo entender. Às vezes, pessoas... Eu tenho um colega de serviço que ele pensa dessa forma. Não, eu não acredito muito nesse negócio aí de Jesus e tal. Mas, olha, eu deixo o meu filho ir para a igreja porque meu filho... Eu acho muito bom criar as crianças no caminho da igreja. Aí eu fico pensando assim, gente, você não acredita na coisa e você quer para o seu filho. Amém. Assim, eu não sei o que dizer, porque é bom o menino estar indo na igreja, né? Vai que ele converte o pai também. Mas a gente que é crente, isso não cabe. Porque seu filho vai ver você caminhando. A linguagem, eu só consigo imaginar essa figura aqui. Você caminhando, puxando o barco com seu filho na mão. Às vezes seu filho vai tentar pular para o lado, você puxa ele de novo. E acabou. E você vai indo. Enquanto ele vê que você está no caminho, ele também vai estar no caminho. E pode ter certeza. Uma vez a mensagem lançada, a semente lançada aos seus filhos, eles podem até desviar, mas o Espírito Santo vai estar corroendo eles o resto da vida. Eles foram ensinados, né? Eu tenho certeza que os Ezequiels e os Isaías que estão na cadeia neste momento, eles acordam lá na cadeia falando assim, minha mãe me ensinou, cara. Minha mãe me ensinou, eu que não presto, eu que não quis ir, mas minha mãe me ensinou. Entende? Eu estou no lugar errado, ou seja, eu posso melhorar. Porque se nós simplesmente delegamos, não, o Espírito Santo vai fazer, né? Não, o Espírito Santo está fazendo por meio de você. Se nós abandonarmos, o caminho bíblico está sendo negligenciado, porque Deus caminha na família, Deus tem um povo só, recapitulando o que a gente fez na nossa lição. Deus tem um povo só. As promessas feitas a Abraão atingem a igreja, porque somos o mesmo povo. Portanto, a circuncisão do Antigo Testamento é substituída pelo batismo, e assim como a circuncisão era feita pela fé do pai no filho de 8 anos, nós batizamos os nossos filhos pela nossa fé e nosso compromisso público, e isso não para por aí, porque isso vai caminhar conosco enquanto pais responsáveis diante de Deus de conduzir essas crianças no caminho do Senhor, pelos quais nós seremos responsabilizados diante de Deus das nossas negligências ou das nossas virtudes também. Então, mesmo que a gente venha a morrer, assim, a promessa vai cumprir. Amém. Que nossos olhos não venham a ver. Amém. Meus irmãos, alguma dúvida, algum complemento? O problema que criação de filhos, educação de filhos, toda a vida foi difícil, mas hoje está muito mais difícil. Não é
para poder, porque agora está dando muito trabalho, porque minha filha vai para lá para poder ajudar ela. Faz todo dia. Eu falei, se está dando trabalho agora, olha, quando ela tiver aí 12, 15, 16 anos, ó, cria na igreja e envolve ela nas igrejas. Agora, se eles não envolver, Isso aí. não vai ser fácil. Não vai querer... Você passou uma vida toda de negligência da Bíblia, do dia para a noite você vai querer pregar a Bíblia para o seu filho. Não vai acontecer, não vai acontecer. Enfim. Meus irmãos, algum outro complemento? Devilane? Tudo bem? Beleza, vamos orar, meus irmãos? Que Deus confirme esse estudo nos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, obrigado porque antes da gente pensar nos nossos filhos, nós lembramos que nós fomos feitos filhos de Deus para adoção. Deus, muito obrigado por isso. Nós não éramos merecedores. E nós não tínhamos fé suficiente para que o Senhor viesse e nos abençoasse. O Senhor quebrou os nossos grilhões, o Senhor ignorou as nossas blasfêmias, o nosso mal, o nosso pecado. O Senhor deu o seu Filho para nos resgatar, para nos fazer filhos. Ó Deus, por isso, nós temos consciência de que a salvação que chegou até nós, ela se estende aos nossos filhos. Ó Deus, dê conhecimento e sabedoria para a gente aplicar isso na prática, ó Deus. Para que o batismo infantil não possa ser somente uma prática tradicional, fria. Não pode ser, ó Deus. Faça com que nós tenhamos um coração ardente para levar isso como uma missão verdadeira, de que nós entregamos os nossos filhos no teu altar, batizando-os com água, mas também honrando o compromisso público que nós firmamos diante de Deus e da igreja, de conduzi-los no caminho do Senhor. Faça com que o nosso coração brote essa vontade, essa resiliência, ó Deus, não é fácil, não é fácil. Muitas vezes nem sempre ocorre do jeito que a gente imagina. Temos dificuldades nesse caminho, os nossos filhos às vezes, nos aborrecem, nossos filhos desobedecem, mas, ó Deus, nos dê paciência, nos dê sabedoria para que a gente não abandone essa missão, não abandone a alma dos nossos filhos, ao relento, porque é isso que o Senhor planejou para que nós tenhamos filhos, mas também cuidemos dos nossos filhos com todo zelo, com toda dedicação, porque eles são seus filhos. Os nossos filhos é do Senhor e é por isso que nós viemos aqui para aprender mais sobre esse sacramento tão importante. Pedimos a Deus agora que o Senhor venha estar abençoando o nosso dia do Senhor, o nosso domingo, para que nós possamos levar para os nossos lares toda a paz deste domingo, que possamos irradiar o teu amor para os nossos vizinhos também. Nos capacita, ó Deus, para que a gente faça convites hoje para o culto à noite. Convide os nossos vizinhos, os nossos familiares, para que essa igreja esteja cheia. Abençoe o culto de hoje à noite, que seja grato, que seja repleto da graça de Deus, que possa ser um polo, uma ferramenta de salvação de vidas. Nós cremos nisso e abençoa o nosso translado para as nossas casas. Em nome de Jesus, amém.